Olá, você que nos acompanha nas nossas manhãs de sextas-feiras, aqui na Devocional Não Temas. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor te fortaleça, te revigore o ânimo. Espero que à noite você tenha descansado bem e esteja pronto para mais este dia que o Senhor nos dá. Vamos orar, agradecer a Deus e ter mais uma devocional aqui nesta manhã. Senhor, muito obrigado pela noite de descanso. Muito obrigado, Deus, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem nos auxiliado. E ainda, ó Deus, que alguns dos nossos queridos, alguns dos nossos conhecidos, amigos e parentes talvez estejam passando por situações adversas, ou talvez nós mesmos, ó Deus, que estejamos passando por questões de doença, enfermidades, preocupações, angústias. Senhor, que te pedimos que o Senhor renove as forças, o ânimo, ó Deus, fortaleça a fé de cada um destes, ó Deus, que precisa da tua graça e do teu amor. Pai Santo, nós te pedimos que a tua palavra venha nos trazer esse fortalecimento, que a tua palavra revigore, ó Deus, a nossa vida e nos prepare, ó Deus, para este novo dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ver hoje uma questão que nós precisamos estar atentos, alertas sobre com quem nós estamos lutando de fato. Salmo 64, o verso de número 4, como nós colocamos aí nos encartes durante a semana, diz aí: para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Aqui Davi está falando de um inimigo, que o contexto todo está do versículo 2 a 6. Então nós temos aqui quem são estes, Então o salmo poderia ser dividido em duas partes, aonde Davi expõe aqui as características de um inimigo e depois ele diz como que Deus vai agir, não ele, mas Deus vai agir na vida dele. Mas o que nós precisamos sempre estar atentos nessa questão de inimigos é que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, como Paulo nos ensina em Efésios 6. Então nós podemos sempre lembrar destes salmos onde nos falam muito do inimigo, mas também lembrar e nos posicionar de forma bíblica de que estes inimigos não são carne e sangue, não são pessoas, mas principados e potestades que se levantam contra nós, e como Deus vai agir na vida deles. Então, não é só que eles não temem, mas muito mais coisas que mostram essa falta de temor na vida deles, na vida desses inimigos. Davi diz aí, dos versículos de 1 a 6, as características destes inimigos. Veja que perverso eles são. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Veja, Davi está perplexo diante do que ele está vivendo. Provavelmente aqui Davi está se referindo àquele momento antes de ser rei em Israel, onde ele era muito perseguido não só por Saul, mas pelos aliados de Saul, pelo exército de Saul, que eram pessoas que estavam muito próximas dele, que queriam também a morte de Davi, principalmente naquele momento em que Davi ganha as batalhas e as mulheres então começam a dizer ali que Saul venceu os milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E Saul fica enfurecido
com aquele cântico, e Davi então é perseguido. Bom dia, Edna. Nós estamos aqui no Salmo 64, e o verso 4 que diz aí que estes inimigos não temem, eles não têm medo de se levantar contra os ungidos de Deus, os escolhidos do Senhor. Então, nós temos aqui esta descrição desses inimigos. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo. Primeiro, inimigos que causam terror na vida de outros. Versículo 2, esconde-me da conspiração dos malfeitores, eles conspiram. E do tumulto dos que praticam iniquidade, eles são perversos e pecadores, praticam iniquidade e não estão nem aí. Versículo 3, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. Gente que fala e fala de uma maneira dura, fala para atacar, fala para ferir. Nós usamos muito essas expressões, né? De pessoas que ferem com as palavras, né? Falam mesmo para te machucar. Elas não falam isso aqui não é uma pessoa que ali está nervosa e por causa do nervosismo acaba falando que não devia. Não é isso, né? Às vezes a gente olha para esse verso e talvez lembre lá do filho que falou, né, contra a mãe no momento de nervosismo, de cabeça quente, ou o pai que falou contra o filho, ou o marido que falou com a esposa de uma maneira errada. Não, aqui pessoas que são más e que usam a língua para falar porque desejam, não é movidos por um nervosismo ou por uma cabeça quente, mas gente maligna que usa a boca exatamente para falar falso testemunho, para dar falso testemunho, para falar coisas erradas, para ridicularizar. Gente perversa que usa a língua como espada e como flecha. Por isso ele diz aí são palavras amargas. Para as ocultas, versículo 4, atingirem o íntegro. Aqui, essa expressão é para dizer que essas pessoas tramam escondido, né? E a trama delas é para atingir, não ou seja, é algo premeditado, é alguém que está ali. Em outros salmos a gente vê pessoas que estão armando, né? Que deitam na cama e a malignidade ainda continua, porque elas ficam tramando o que elas vão fazer no dia seguinte. Então, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Então, eles querem atingir e querem disparar repentinamente contra essa pessoa que está sofrendo, e no caso aqui Davi está sofrendo, e ele está recebendo todas estas maldades, toda este sofrimento, né? Talvez aqui Davi, quando ele diz contra ele disparam repentinamente e não temem, talvez esteja lembrando daquele momento em que ele está ali na mesa junto com Saul, com Jonatas, ou naquele outro momento antes de Jonatas estar, que Jonatas não viu isso, e que de repente Saul pega uma lança e joga em Davi, e aquela lança, e Davi desvia daquela lança, né? Disparam repentinamente contra ele, teimam no mau propósito, eles insistem nisso, fazem uma coisa ruim para Davi, mas somente aquilo não foi suficiente, eles continuam fazendo. Então esse teimar num propósito é de pessoas que insistem
na maldade contra o outro. Então você está vendo aqui como Davi está sofrendo. Não é uma coisa única que aconteceu um dia específico, mas está acontecendo constantemente, porque eles teimam no mau propósito, eles insistem em fazer mal, falam em secretamente armar ciladas. E então, assim como no versículo anterior, né, no versículo 4, que as ocultas eles ficam tramando para atingir o íntegro, eles também falam em secreto para armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Eles são tão ingênuos nesse sentido porque acreditam que ninguém vai dar conta do que eles estão fazendo em secreto, das ciladas e armadilhas que eles estão tramando e dos propósitos, né, que eles teimam em fazer. Eles acreditam que ninguém está vendo, só que eles esquecem de olhar para cima. Eles esquecem de olhar que há um Deus vendo todas as coisas. E então no versículo 6 ele diz: projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar, né? Ou seja, tramar, planejar. E é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Que gente ruim, né? Que pessoas horríveis que se levantam contra o íntegro, contra aqueles que buscam o Senhor, pessoas que querem viver em paz. São inimigos mesmo, são gente ruim, né? E no mundo nós temos pessoas assim, pessoas más, pessoas que querem o mal, pessoas que querem tramar, pessoas que teimam, ou seja, é como algumas expressões que nós vemos, né? De pessoas que são pedra no sapato, né? De pedra no nosso sapato, pessoas que toda hora estão nos incomodando, mas não porque fizemos alguma coisa, é porque elas são más mesmo, elas são horríveis, são pessoas duras, de coração duro, pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo exatamente para nos trazer sofrimento. E pessoas assim existem no mundo. Pessoas assim não temem o que fazem. E esse é o grande mal, né, da vida delas. Não só elas nos causam mal, mas elas não sabem o quanto mal elas também terão em suas vidas. E por isso Davi, então, na segunda parte do Salmo, vai falar sobre como Deus vai agir nessas pessoas. Veja, assim como Paulo nos ensina em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, né? Nós precisamos confiar no Senhor e descansar no Senhor, de que Ele agirá em vidas assim. Ele diz aí no versículo 7, mas Deus... Olha aqui a parte de consolo e conforto para a nossa vida diante de inimigos declarados, né? De gente ruim que se levanta e quer o nosso mal, quer ver a gente destruído, quer nos ver arrasados, né? E se for possível levar para os tribunais para que a gente perca tudo o que tem. Não só os bens, mas perder a saúde, perder a dignidade, perder o nome, enfim, são pessoas que querem o mal. Deus vai agir nelas, e essa é a confiança de Davi. Davi está dizendo, mas Deus desfere contra eles uma seta. É interessante aqui a colocação de Davi nesse sentido, porque o que nós vamos ver aqui agora de como Davi olha como Deus vai fazer, Davi sabe como Deus trabalha no coração de pessoas assim, ou na vida de pessoas assim. Versículos 7 e 8,
nos mostra que Davi conhece muito bem como Deus faz em pessoas assim. Davi não só conhece os inimigos, mas Davi conhece como Deus faz. Ele diz, mas Deus desfere contra eles uma seta. Se o inimigo aponta flechas no versículo 3, Deus também desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Eles estão ferindo, Deus também ferirá. Dessarte serão levados a tropeço, no versículo 8. E aqui nós vemos, se eles, no versículo 5, se eles armam ciladas com a ideia de fazer com que o íntegro, com o justo, com o simples, com a pessoa que está sendo oprimida, caia, então Deus também vai fazê-los tropeçar. A própria língua se voltará contra eles, versículo 8 ainda. Ou seja, se no versículo 3 ele está dizendo que esses inimigos afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, Deus também vai fazer com que o que eles disseram, a própria língua se volte contra eles, ou seja, tudo que eles dizem vai voltar-se contra eles mesmos. Nós vemos no Velho Testamento, nas nações que foram contra Israel, Deus fazendo exatamente a mesma coisa. Se você ler o livro de Obadias, profeta Obadias, nós vemos ali que Deus fala contra Edom, dizendo, olha, tudo que vocês fizeram contra Israel, vocês também vão receber. Ou seja, eu vou pagar na mesma moeda que vocês fizeram contra o meu povo. E Deus faz isso, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E é assim como nós vemos Gálatas capítulo 6, Paulo ensinando que de Deus não se zomba, que pessoas que usam de armadilhas, pessoas malignas, pessoas que querem o mal do outro, vão receber o mesmo mal. Esta é a regra de vingança ou a regra de disciplina, a regra de castigo de Deus para quem usa de maldade, para quem tem um coração perverso. E todos os que o veem meneiam a cabeça. Essa expressão aqui era um gesto comum entre os judeus, de alguém que olha e meneia a cabeça, de olhar para, olha, você fez isso e agora olha o que você está fazendo, olha o que você está recebendo em troca. Ou seja, não vale a pena agir com maldade, não vale a pena ser alguém maldoso. E nós esperamos que pessoas más se convertam. Ontem, vendo a história de Correia Timbum, é uma mulher que no tempo da Segunda Guerra Mundial ela ajudou muitos judeus, ali naquele momento do nazismo, e escondeu muitos judeus. E uma pessoa que estava muito próxima dela, parecia-se ser um amigo, mas entregou ela, que depois foi levada para a prisão, e ela escreve uma carta então para essa pessoa dizendo, olha, eu não esperava que você fizesse isso, mas o que eu espero agora é que você se converta. Eu espero que você se arrependa do que você fez. Caso contrário, Deus vai fazer algo na sua vida, porque eu creio no agir de Deus. Ou seja, o desejo dela era que essa pessoa se arrependesse do mal que ela havia feito e não que Deus a destruísse, mas que Deus trouxesse arrependimento na vida dela. Ela estava presa por causa dessa pessoa, mas ela escreveu uma carta para essa pessoa e dizendo a ela, eu espero que você se arrependa. Então, porque ela entendia muito bem que a luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra Satanás. E todos, versículo 9, todos os homens temerão. Veja, eles não temem, no versículo 4, eles disparam repentinamente e não temem, não estão nem aí, eles não têm medo.
de agirem dessa maneira, mas quando Deus começar a agir na vida deles, e todos os homens temerão pelo que Deus está fazendo. Ou seja, Deus vai fazer na vida deles para que outros vejam e não ajam da mesma maneira. E anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. Compreenderão quem Deus é e o que estão fazendo. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se alegram. Há uma coisa aqui que eu quero deixar então para a nossa reflexão a respeito deste verso, quando nos fala dessas características todas desses que não temem, desses que por falta do temor a Deus, ou por falta do temor ao próximo, àqueles que servem a Deus, eles agem dessa maneira, dos versos de 1 a 6, né? Ou melhor, de 2 a 6. Né? O versículo 1 também poderia ser acrescido quando vê aqui que o inimigo causa terror, né? Como Davi traz aí, ou perplexidade também na vida de Davi. Então, pessoas assim, dos versículos de 1 a 6, são pessoas que são pessoas más e que Davi conhece muito bem. Olha que interessante. Davi consegue descrever os seus inimigos. Isso nos faz compreender uma palavra que Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Entendeu? Aqui 2 Coríntios 2, verso 11. Né? E só para a gente compreender o contexto, né? Vai aí de 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Paulo está falando aqui daquela situação ali de 1 Coríntios capítulo 5, daquele rapaz que teve um caso com a madrasta e foi expulso da igreja. Né? Mas se houver arrependimento, Paulo está dizendo aqui que deveria perdoar e confortá-lo para que ele não seja consumido pela tristeza. Pelo que, versículo 8 de 2 Coríntios 2, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. E aí vem o verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Meu querido, nós precisamos entender que Satanás usa pessoas para nos atingir, que Satanás quer nos ferir, mas, como Paulo nos ensina, não podemos ignorar os seus desígnios. Nós precisamos fazer como Davi faz aqui, dos versículos de 1 a 6, conhecer essas pessoas, não fazer lá uma entrevista com ela, não, mas quando o mal dessas pessoas virem sobre a nossa vida, ficar atento espiritualmente, observar e perceber que Satanás usa, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas Satanás usa a carne e o sangue para nos atingir. Ele usa pessoas, e pessoas às vezes que se enchem de malignidade, de maldade, de perversidade, exatamente para nos oprimir, para nos fazer sofrer, assim como Davi sofreu muito. Mas é tão interessante que Davi nunca levantou a mão contra Saul.
Davi nunca fez nada contra Saul, mas deixou que Deus agisse. Davi recebeu todo o mal, né? Boa parte da sua vida ele sofreu, né? Fugindo de Saul. E Deus agiu na vida de Davi e de Saul. Deus trouxe graça na vida de Davi e trouxe sofrimento e morte para Saul. Ou seja, nós não podemos ser pessoas assim, nós não podemos deixar Satanás nos usar, né? Mas precisamos ficar atentos e, como Paulo nos ensina, não podemos ignorar os desígnios de Satanás, para que ele não tenha vantagem sobre nós. Nós precisamos saber como que ele age, como que ele usa pessoas para nos atingir. E quando Satanás age, pessoas assim não temem. Como no verso 4 nós propomos aqui na nossa devocional, não temas. Então, nesse sentido, você não precisa temer por saber que Deus agirá em pessoas más, pessoas ruins, pessoas perversas. Mas veja, o seu não temer é porque você teme a Deus, porque quem não teme a Deus vai entrar nesse grupo de pessoas que vai ser usadas por Satanás. O temor a Deus nos livra de sermos usados por Satanás. Então, aqueles que temem a Deus, né, preservarão. Aqueles que temem a Deus também terão cuidado, né, de não pagar o mal com outro mal. Aqueles que temem a Deus confiarão que Deus agirá. Mas aqueles que não temem a Deus, não temem também o próximo. É interessante que Atos capítulo 9, quando Paulo se converte, Paulo está indo contra a igreja, né? Se você ler lá Atos 9, o início do capítulo, diz que Paulo se levantou para ir prender crentes. Prender crentes, né? Ele queria colocar todos na prisão e, né, pensando que estava zelando pelas coisas de Deus. Mas Jesus, quando tem aquele encontro com Paulo naquele caminho indo para Damasco, né, Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Cristo, Paulo estava perseguindo a igreja. Mas Cristo diz: por que me persegues? Ou seja, quem persegue a igreja está perseguindo a Cristo, né? Mas não perseguindo de forma a encontrá-lo porque quer uma transformação de vida, mas porque quer destruí-lo. Assim como os inimigos queriam com Davi aqui no Salmo 64. E a estes Deus agiu, Deus se manifestou, porque ele diz no versículo 9: e todos os homens temerão, anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Que Deus abençoe a sua vida. Se existem pessoas assim agindo, lembre do que Deus faz com pessoas assim. Deus disciplina, Deus castiga, e nós não estamos como alguém que não conhece. Nós não somos ignorantes, mas pelo contrário, nós entendemos, porque buscamos as coisas espirituais e as coisas espirituais se discernem espiritualmente, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 2, né, a partir do verso 6 em diante. Então, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, e que, como Paulo nos ensina aqui, de que ele quer nos atingir, ele usará a carne e o sangue para nos trazer sofrimento, tristeza, incômodo. Mas pessoas assim nós colocamos na mão do Senhor. Pessoas assim nós fazemos como Corrêa Tim Boom, né, que mandou aquela carta dizendo: eu espero que você se arrependa de tudo que você fez. Eu espero que o Senhor te alcance, e não querendo o mal daquela pessoa, mas desejando
que ela seja liberta das ações malignas. E para terminar, então, se pessoas assim estão vivendo, estão causando mal a outras pessoas, Tiago nos ensina como nós livramos do mal, capítulo 1, versículo 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O caminho para que as pessoas que estão cheias de impureza e acúmulo de maldade é que elas precisam mais da palavra do Senhor, elas precisam do Evangelho, elas precisam de Cristo. Somente Ele pode tirar a impureza e o acúmulo de maldade. Se Cristo não estiver na vida dessa pessoa que nos ataca, a impureza e o acúmulo de maldade vão se estabelecer e essa pessoa vai ser usada por Satanás. Mas nós não lhe ignoramos os desígnios e compreendemos, entendemos a ação do maligno, que quer nos atingir, quer nos afetar, quer nos fazer sofrer, mas nós oramos ao Senhor e confiamos nele, porque tememos ele, diferente dos nossos inimigos. Exatamente, aqueles que amam e temem a Deus não pagam mal com mal, porque sabem que Deus fará justiça. Isso mesmo, Deus faz justiça com os seus, Deus cuida dos seus. Nós é que não fazemos justiça com a própria mão. Nós confiamos no Deus que retribui com a mesma, com a disciplina com a qual eles mesmos tentaram ferir os amados do Senhor. Por isso, confia no Senhor. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer a obra que é dele. A palavra do Senhor em Hebreus 10 diz: minha é a vingança. Então, não tente se vingar de pessoas ruins, pessoas más, mas deixa que Deus agirá a seu favor. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos guarde, nos ajude, ó Deus, a não ignorarmos os desígnios de Satanás, que usa a carne e o sangue para nos atingir. São situações, ó Deus, terríveis. E é verdade, ó Pai, que o Senhor vê a nossa dor, vê a nossa luta, vê o nosso sofrimento, e nós pedimos que o Senhor nos auxilie quando pessoas assim, como fizeram Davi sofrer, pessoas malignas, pessoas, ó Deus, que causaram perplexidade e terror na vida de Davi. Às vezes pessoas assim se levantam contra nós também. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, cuida de nós, para que possamos também, ó Pai, ver, ó Deus, as obras do Senhor, ver o que o Senhor faz, e assim muitos homens também, observando tudo isso, possam temer o Senhor e perceber que o Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Não há maldade, ó Deus, que se estabeleça que o Senhor não haja. Todo aquele mal, ó Deus, que nós vemos hoje no mundo, um dia o Senhor trará resposta a toda essa maldade. E nós te pedimos que o Senhor cuide de nós nesse tempo em que nós vemos tanta maldade acontecer ao nosso redor. E às vezes nós também somos atingidos por pessoas assim. Por isso, ó Deus, guarde-nos, protege-nos, ajuda-nos, ó Deus, em circunstâncias assim. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E se você estiver enfrentando situações assim, lembra de que Deus agirá. Ore ao Senhor, mas não ignore os desígnios de pessoas más. Elas existem, mas Deus nos auxilia em todo tempo. Deus te abençoe, um bom dia na graça
e na paz do Senhor.